Você não tem a obrigação de dar certo. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Viva com essa mentalidade, a mentalidade de que você não tem a obrigação de dar certo. E por que isso pode ser bom para você? Em primeiro lugar, você precisa entender que nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva. E a maneira como nós pensamos é delineada por esse tipo de mentalidade. Porque vamos imaginar se nós vivêssemos numa sociedade camponesa ou numa sociedade rural, que nós tivéssemos ali a nossa pequena propriedade e simplesmente nos preocuparíamos em caçar, pescar, plantar, viver ali da terra de uma maneira que as gerações passadas, de séculos passados, viveram por muito tempo. Provavelmente não seríamos tão pressionados por alguns tipos de objetivos que são delimitados pela sociedade capitalista. E agora me entenda bem aqui, eu não estou entrando em vertentes políticas ou algo do tipo. Simplesmente eu estou descrevendo que realmente essa é uma das dinâmicas de uma sociedade de consumo e uma sociedade que tem esse aspecto tecno-industrial, tem esse aspecto um pouco mercantilista, né, que incentiva o consumo de bens, e não somente o consumo de bens, mas para que você constantemente siga consumindo. Então, dentro desse espectro, nós somos guiados por um tipo de mentalidade que invariavelmente também vai fazer parte de nós. É muito fácil que faça parte de nós e que a gente mal perceba isso, no sentido de que nós devemos adquirir bens, nós devemos construir, nós devemos estudar, nós devemos, enfim. E você consegue perceber esse tipo de mentalidade sendo injetada, sendo incrustada desde pequeno, né? Com crianças em si, desde pequenininho até a fase de ensino médio, né? Desde cedo, se você começar até mesmo pelas creches, você tem ali já uma espécie de rigorismo com horários, com horário de comer, com horário de brincar, disso. Enfim, existe um tipo de sistema que te delimita para que você vire um empregado ou um operário de fábrica, ou que você se prepare para a sociedade capitalista, para a sociedade de consumo e de produção. Então, quando você, a vida inteira, você entra num sistema que você é doutrinado, você é treinado para você ser esse tipo de pessoa, é muito difícil você não pensar dessa maneira, né? De que o mais importante é, no fim, você trabalhar, para você ter um emprego, para você poder comprar um carro, uma casa e tudo mais. E muitas vezes a sua vida fica despropositada dentro de todo esse espectro. E muitas vezes, devido a toda essa pressão, a pressão que começa desde cedo, na verdade, você acaba, isso acaba te prejudicando muito. E quando você entra numa mentalidade de disposição para as suas derrotas, ou de não obrigação de vencer, isso é a melhor coisa que você faz. Porque você toma seus passos de uma maneira despretensiosa, é claro, com o devido preparo, com o devido cuidado, mas sem se importar muito se aquilo vai dar certo ou não, levando em consideração que você está tendo aí uma dedicação, um esmero, um esforço, um planejamento, uma estratégia dentro da sua tomada de decisões. Então, a partir do momento que você toma a melhor decisão possível, e essa decisão é pautada por bons princípios, por bons valores, e você estudou, você avaliou. E aqui, quando eu estou falando de decisão, eu estou falando de decisão profissional mesmo,
vamos delimitar um pouco mais, você consegue descansar dentro da sua, porque você não tem essa obrigação de vencer, desse desespero todo de vencer, entende? A gente vê movimentos aí de muitas pessoas aí da faixa dos 30 anos, já vão chegando aos 30, que tipo não conseguiram conquistar as coisas que supostamente deveriam conquistar na idade deles e começam a passar por crises de identidade, simplesmente porque elas estão inseridas dentro dessa sociedade, que é uma sociedade que umas pessoas se comparam com as outras, né? Uma sociedade que ela prega, ela consegue pregar a sensação de desconforto em você, ela consegue colocar o desconforto em você, tipo, se você não pode estar bem, você não pode estar conformado com sua vida, você não pode ser feliz agora, porque como você pode ser feliz agora sem um carro, sem uma casa própria, né? Sem um casamento bem estruturado? Então é assim, você vai deixar que um sistema delimite? Então quem determina como que você pensa é você mesmo. Quais são os princípios que você adota na sua vida? Então assim, muitas vezes não, eu digo mais que o mais importante na sua vida é aquilo que você não vê, são os princípios, porque princípio você não vê, você não pega um princípio. Princípio você segue, princípio você crê, princípio você sabe. O princípio não tem música motivacional no fundo. O princípio é algo que você segue. Então, quando você se vê livre da obrigação de vencer, e esse vencer eu falo vencer dentro de uma sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, existe uma expectativa maior para você conseguir atingir um determinado objetivo, principalmente no longo prazo. Porque quando você estabelece um curto prazo, você entra num desespero de ter que conseguir alcançar aquele objetivo. Tipo, eu preciso desesperadamente em um ano fazer tal coisa. Só que você não percebe que no meio do caminho, muitas vezes, um determinado projeto, ele vai se estender por 6 meses. Ele vai demorar mais 6 meses, mais 1 ano, às vezes mais 2 anos. Então, quando você se vê livre desse tipo de obrigação de vencer, a probabilidade de você vencer é muito maior. Então quando você tem medo das derrotas, ou medo do julgamento, ou medo de todas essas coisas, isso acaba te travando, porque o processo de construção e de crescimento, ele é repleto de falhas. Então, isso entra nos demais diferentes tipos de aspectos da vida. Talvez a única coisa que eu iria falar seria a nível de relacionamento amoroso, que daí eu acredito que você não pode ir na tentativa e erro, ou eu não falo que você não pode, mas talvez que você não deveria fazer esse tipo de coisa, porque a probabilidade de você ir se machucando cada vez mais é muito grande, né? Então é um ponto ali que eu concordo que devemos ser mais cautelosos. Mas nos demais segmentos, você obedecendo os princípios certos, as condutas certas, você não precisa ter a obrigação de vencer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe. E nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!